Olá pessoal, paz a todos. Vamos aqui a mais um vídeo com a ajuda do Papai do Céu, se assim ele nos permitir e nos ajudar. Vamos aqui nesse vídeo tratar acerca da lei de Moisés e Cristo, né? Interessante que para o povo de Israel, naquela oportunidade, Deus dá um mediador e por meio desse mediador, Deus arranca o povo de Israel com mão forte, com o braço estendido, e chegando no Monte Sinai, ele dá uma lei, né? Das sentenças, os seus decretos, as suas determinações, os seus preceitos, a fim de que esse povo obedecesse e, ao entrasse na terra prometida e ali permanecesse, se continuasse obedecendo. Primeiro, que nem o próprio mediador adentrou na terra. Segundo, todos os que saíram do Egito, com exceção de Josué e Caleb, e até mesmo Moisés, não entraram. Só aí é o primeiro ponto. O mediador e todos os homens da sua geração, com exceção de Josué e Caleb, não adentraram. E o mediador era um, e a lei, as sentenças, os decretos eram outros. O modelo para Israel entrar na terra, conquistar e permanecer era a lei. Só que Moisés não era o modelo. Moisés era o mediador. Agora, com a nova herança, né, com a nova aliança, Deus manda agora a pessoa bendita da sua palavra para se tornar carne. E essa pessoa bendita, o seu Filho, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, ele, além de ser o mediador, ele é a própria lei, a própria prescrição, a própria norma, o próprio caminho, o próprio acesso. Então, ele engloba todas as coisas. Interessante quando você vê aqui, ó, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais. Pais aqui significa antepassados. Que antepassados são esses? Dos hebreus. Por meio de quem? Dos profetas. Moisés foi um deles. A nós falou-nos nestes últimos dias através de quem? Jesus. Antigamente, a revelação de Deus, ela fragmentada, paulatina, né, durante o decorrer das histórias, e tudo isso mirando quem? Jesus. Só que antigamente Deus falava muitas vezes e de muitas maneiras aos antepassados dos hebreus pelos profetas. Só que a nós, gente, né, falou nesses últimos dias quem? No Filho, por intermédio do Filho. Quem constitui o herdeiro de tudo, por quem fez também as existências. Aqui está como mundo, mas isso aqui não é correto. O termo no grego é aion, que eu já mostrei em outros vídeos. É aion. Eu vou mostrar aqui rapidamente. Depois é bom que vocês leiam todos os textos que eu vou mostrar aqui, né? A fim de que, pessoal, vocês se familiarizem com os textos da Bíblia e no decorrer do tempo e dos anos, você começando a ler e relendo, lendo e relendo, você começa a entender os textos. Não é decorar estudos, é compreender o texto. Aqui, ó. O termo usado aqui é esse aqui, ó. De muitas maneiras, de vários modos, antigamente, Deus falou aos pais, nos profetas, ou pela instrumentalidade dos profetas. Epesraton, acerca em relação a últimos dos dias destes, falou a nós no Filho. Estabeleceu herdeiro de
cada ou de todas as coisas, através do qual também as eras, as existências, as reais séculos fabricou, ou construiu, ou fez. Então não é mundo, são as realidades, a existência que fala, gente, não apenas desse planeta, mas do universo e do multiverso. O texto grego e o texto hebraico vai muito mais além das nossas versões em português. Como eu falei no início, para o povo judeu, Deus dá um mediador para não apenas arrancá-los de lá do Egito, como também para conduzir até a terra prometida. Todos os que saíram do Egito, inclusive esse mediador, Moisés, com exceção de Josué e Calebe, não adentraram na terra. Só Moisés que viu, o resto tudo morreu sem ver. Então é bom saber, gente, que a lei, ela era direcionada única e exclusivamente a quem? Estas são as palavras que Moisés falou. A quem? A todo o Israel, além do Jordão no deserto, na planície defronte ao Mar Vermelho. Entre Parã e Tofel, e Labã, e Hazerote e de Zaabe. 11 jornadas aqui vai. Depois, se interessar, você lê. Vou pegar aqui outro capítulo, só para ter certeza a quem Deus está falando. A lei de Moisés é direcionada a quem? Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para ensinar-vos. Para estatutos e juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que cumprisseis na terra que passais a possuir. Que terra é essa, gente? A terra de Canaã. Para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias seja prolongado. Ouve quem? Ouve aqui quem, gente? Israel. Entendeu como é a coisa? O problema é que a gente não se familiariza com a palavra. Todos esses textos, você depois assiste esse vídeo, anota para você estudá-lo, lê e relê. Aqui aos Romanos, capítulo 3. O que é que está escrito aqui no versículo 19? O que é que está escrito aqui? Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas o que é que diz agora, versículo 21 e 20? Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem. Porque não há diferença. Entendeu como é a coisa, gente? É só a gente estudar as escrituras. Eu não botei aqui o texto, mas vou aqui outro texto em João. Então, a lei, gente, fala única e exclusivamente aos que estão debaixo da lei. Dízimo, sábado, construção de templo, que em Israel só existia um em Jerusalém, que o povo ia, se eu não estiver enganado, uma vez no ano. Evangelho segundo João, capítulo 1.
Evangelho segundo João. Depois leia todos esses textos para você compreender. Leia os textos mesmo, não é somente aqui, ó. O que está escrito aqui? Versículo 17 de João 1. Ó, porque a lei foi dada por quem? Por Moisés. No entanto, porém, entretanto, a graça e a verdade vieram por quem? Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Por isso que Jesus disse que ele é a verdade. O que é verdade? Já falei no vídeo anterior. Verdade, literalmente, quer dizer aquilo que não está oculto. É aquilo que foi revelado. Porque a palavra encarnou-se. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Jesus é a imagem do Deus invisível. A palavra imagem e ícone grego indica manifestação física e substancial do que o contexto diz, do Deus é visível. Jesus é a manifestação física e substancial de Deus. O que é substancial, gente? O que é substância? Fala da essência. Amém? Tanto é que o que acontece, o que é que diz aqui Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. O que é que a Bíblia fala aqui? Hebreus capítulo 10, ó. O que é a lei, gente? Que a gente gosta de usar doutrinas católicas que nos convém, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano pode aperfeiçoar. De outra maneira, teria deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam pecado. Entende como é a coisa? É só a gente perder um pouquinho de tempo e ler? Versículo, me perdoe, versículo... Vou para o capítulo 7. Vamos aqui para o capítulo 7. Tem que pegar aqui. Então, a lei era apenas sombra dos bens futuros. Colossenses capítulo 2 chama a nossa atenção para isso, a partir do versículo 4. Deixa eu ver se é 4 ou se é 6. Olha o que está escrito aqui, ó. O nosso modelo, gente, não é a lei de Moisés. O nosso modelo não é o catolicismo, não é assembleísmo. Olha o que está escrito. Assim como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também o que? Andai nele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é o modelo, é o acesso, é o destino, é o alvo, é o meio de condução. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá. Vai pelo mesmo caminho de Balaão, está tendo o mesmo procedimento e vai ter o mesmo destino. Então, como, pois, recebeste a Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados e confirmados na fé. Pior que a gente confunde Jesus com a doutrina da denominação. Né? Como o povo judeu confundia as suas doutrinas com a lei de Moisés, porque esse povo se aproxima de mim, com a boca e com os lábios me honram, em vão me prestam culto, porque são mera tradição humana. Porque disse Deus, honra pai e mãe, mas vós dizeis, Mateus capítulo 15 e Marcos capítulo 7, leia depois. Arraigados e sobreedificados nele. Nele quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa lei, gente. Jesus Cristo é o nosso costume. Jesus Cristo é a nossa tradição. Jesus Cristo é a nossa doutrina. Jesus Cristo é o nosso modelo. Jesus Cristo é o nosso molde. Não vos moldei a este século. Arraigados e sobreedificados nele, enraizados, gente. A gente é muito enraizado em costume, em tradição denominacional. Arraigado e sobreedificado nele, confirmado na fé, assim como fostes ensinado,
nela, abundando em ação de graça. Tende cuidado para que ninguém vos faça o quê? Presa sua. A palavra raireces, quem chama aqui de heresia, que é versado como seita, facção, divisão, partidarismo. O seu significado primário é rairel, é eu prendo, eu faço de presa. Entendeu? Eu prendo ou faço de presa. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vã sutileza, segundo o que? Segundo a tradição dos homens. Isso está escrito, gente. Segundo o que? Os rudimentos do mundo. Não vos conformeis com este século, mas sede transformado na renovação da vossa mentalidade, de discernir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aquele termo de discernir no grego é dokmatos, ou doxmazo, é testar, é pôr à prova, como o ourives faz com a peça que você leva para vender. Ele só vai avaliar o peso e o valor quando ele vê que é autêntico. Se eu não depurar a minha mente, eu não conseguirei ver se aquilo que é pregado é autêntico ou não. É segundo Cristo ou é segundo a tradição da minha denominação? Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo, porque em quem nele habita corporalmente toda a plenitude da verdade. Ninguém jamais viu a Deus, mas o unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Filipe, estou tanto tempo convosco que vocês não sabem quem eu sou? Quem vê a mim, vê o Pai. Como, pois, dizer, mostra o Pai que nos basta? Estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado, no quais estais circuncidados com a circuncisão feita por mão, no dispor da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que os ressuscitou dentre os mortos, e quando vós estáveis nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos toda a sua ofensa. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, porque, o que foi que eu li lá em Romanos 3,19? A lei fala a quem está debaixo da lei, a fim de que todo mundo esteja calado diante de Deus. Compare aos Romanos capítulo 3 e 4 com Gálatas capítulo 2, 3 e 4. Compare lá, Romanos 3 e 4, capítulo 3 e capítulo 4. E aos Gálatas capítulo 2, 3 e 4, especialmente o capítulo 3. Havendo riscado a cédula que é contra nós, porque todo tinha que ficar calado pela lei, apesar de alguns que, apesar da lei ser para o povo judeu, o povo quer se submeter à lei, quer misturar tudo. Havendo riscado a cédula que é contra nós na sua ordenança, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou de meio de nós, cravando-nos na cruz, e despojando os principados e as potestades, expôs publicamente e fez o que? Triunfou. A gente vê isso aos Hebreus capítulo 7, 8, 9 e 10. Em si mesmo, diferente de Moisés, que não entrou na terra, diferente de Arão, que fez o bezerro de ouro. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou pela causa dos dias de festa, ou lua nova, ou dos sábados. Porque, que nem Hebreus 10, que são o que sombra a gente das coisas futuras, mas o corpo, a realidade, o que é concreto, o que é palpável. Por isso que ele diz que ele é a verdade. Verdade é aquilo que é manifesto, em que a pessoa pode tocar, pode ver e pode ouvir. É isso que é dito em 1 João. Olha o que diz aqui 1 João. 1 João, capítulo 1 João.
Deixa eu ver se é capítulo 1. Olha o que diz aqui, capítulo 1, 1 João. O que era desde o princípio. Ó, antes da lei, Abraão, porque Abraão foi o primeiro a ouvir o evangelho, pessoal. O evangelho foi anunciado a Abraão. 430 anos, está lá em Gálatas capítulo 3. O problema é que a gente não conhece Bíblia. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos e o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Ó, o que foi que eu li anteriormente ali? Né? Que era sombra. Ninguém vos julga pelo comer, pelo beber. Eu não como camarão, não como carne de porco. É o dia de guarda, é o sábado. O dia de guarda é o domingo. Nada, gente, nada disso. Tudo era sombra. Sombra. Jesus Cristo é a realidade. De modo que Ele é a verdade. Ele é o modelo revelado, o caminho à verdade, o modelo revelado, modelo manifesto de forma concreta. Olha o que diz aqui. O que era desde o princípio. No princípio era a palavra estava perante a Deus e Deus era a palavra. Eu vou mostrar daqui a pouco aqui o texto grego. O que era desde o princípio. O que ouvimos e mais o que vimos. Com quem? Com os nossos olhos e o que temos contemplado e mais o que? E as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifesta e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com quem? Com o Pai e nos foi manifesta. Vamos aqui o texto grego, só para você ver que coisa linda é o texto grego acerca disso. Texto grego de João, Evangelho segundo João. O que era desde o princípio, né? Lá que está escrito, ó. Em princípio era ou existia o palavra. O que é que diz aqui 1 João? O que era desde o princípio. O que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram o quê? Da palavra da vida. Porque a vida foi manifesta. E nós vimos e testificamos dela, e usando isso aí na vida eterna, que estava com o Pai. Olha o que diz aqui João capítulo 1. Enarche enrologos, em princípio era o palavra. Kai ro logos, e o palavra em proston theon. E o palavra era ou estava perante o Deus. E deixa eu encurtar aqui. E Deus era o palavra. Vê como está diferente na nossa versão. Se Almeida versasse João, como ele versou Gênesis, como é que está em hebraico? Bereshit bara Elohim. Bereshit, B, em Reshit, princípio. Bara, criou. Elohim, Deus. Ó, em princípio criou Deus. Em português está, no princípio criou Deus. Se Almeida colocasse João, capítulo 1.1, como ele colocou Gênesis 1.1, testemunho de Jeová cai por terra a doutrina dele. Porque diz o quê? Em princípio era o palavra, e o palavra era perante, ou estava perante o Deus, e Deus era o palavra. Este era ou estava no princípio perante Deus. Tudo através dele veio a ser ou veio a existir. E a parte dele existiu nenhuma. Entendeu? No que tem existido, e aqui é coisa para outro vídeo, não quero coisa não, mas eu quero dizer o quê? Que a palavra que João fala aqui, ó, o que era desde o princípio, o que vimos, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos a nossa mão
tocaram da palavra da vida, que a vida foi manifesta, e nós vimos e testificando dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai. No princípio, o que é princípio, gente? É antes do início. Princípio é o que vem antes do início. É aquilo que vem antes de tudo. Então Jesus, gente, é maior do que Moisés, conforme está escrito em Hebreus 7. Maior do que Moisés, maior do que Abraão, maior do que Isaac, Jacó, maior do que Moisés, maior do que Arão, maior do que a lei. Porque a lei era apenas sombra. A lei e os profetas profetizaram até João, e a partir daí anunciado o reino. Hebreus capítulo 10, voltando aqui. E a lei, segundo Romanos 3,19, falava aos que estão debaixo, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se ofereciam a cada ano, podia aperfeiçoar os que eles se achegam. De outra maneira, teria deixado de oferecer, porque purificado uma vez, os ministrantes nunca mais teriam. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração. Aí eu vou agora para o versículo 26. Desse daqui do 10. Que diz o que aqui? Por quê? Cadê? Aqui já é questão. Tenho que ir para o capítulo 7 para poder pegar a linha de raciocínio daqui. Capítulo 7. O que diz o capítulo 7? Eu apertei o capítulo 6. Eu vou adiantar aqui porque para o vídeo não ficar longo demais. Mais do que o que já está. Hebreus capítulo 7, verso 11. Que diz o que? Ó, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de outro sacerdote que se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Eu desafio aí um de vocês aí a me mostrar na Bíblia quando foi que um dos filhos de Arão, como sacerdote, deu dízimo. Eu desafio vocês. Acho que foi que Arão e seus filhos deu dízimo. Porque Apocalipse 1, 5, 6 diz que nós somos sacerdotes e reis. E veio para substituir o sacerdócio fraco de Arão, o bezerro de ouro, e é superior ao sacerdócio arônico. Como é que agora a gente tem que dar dízimo? Que só nem Arão pegava dízimo. Quem pegava eram os demais levitas. Está lá, Números capítulo 18. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de outro sumo sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudado-se o quê? Mudado-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele que essas coisas se dizem pertencer a outra tribo, tal qual nunca ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que se nosso Senhor procedeu de Judá e concernente a essa tribo, nunca Moisés, gente, não é a lei, tem nada a ver com a lei de Moisés. Falou de sacerdócio e muito mais manifesta ainda ser a semelhança de quem? De Melquisedeque. Se levantar outro sacerdote, que não foi feito carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, porque o precedente mandamento é abirrogado por causa do quê? Da sua fraqueza e inutilidade. Por quê, pessoal? Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Não tinha como, porque nenhum ser humano conseguiria ter tal capacidade por causa da nossa debilidade carnal. Outra esperança melhor, pelo qual se chegamos a Deus. Mas tem gente que quer continuar ainda. E visto como não é sem prestar juramento.
né? Agora, vamos aqui para o versículo 28 e 22. Quero aqui pulando assim, gente, mas dá para depois vocês lerem sem se interessar. 22 e 28, que é para pegar a sua linha de raciocínio aqui e depois você leia. De tanto melhor aliança, ó, de tanto melhor aliança, melhor do que a de Moisés, pessoal. Que a lei de Moisés não trouxe vida eterna. Está lá em Gálatas capítulo 3. A lei não é contra as promessas porque ela não pode vivificar mortos. Não pode dar a ressurreição dos mortos. De tanto melhor aliança foi feito Jesus. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grandes números, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo e pode salvar perfeitamente os que se achega a Deus, vivendo sempre para interceder por nós. Porque convinha, como é o sacerdócio agora, o nosso sacerdócio em Cristo? Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, imaculado, inocente, separado dos pecadores, diferente de Arão, que foi o primeiro a fazer o bezerro de ouro, e feito o quê? Mais sublime do que os céus, que não necessita, como os sumos sacerdotes, de oferecer sacrifício cada dia, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque isto fez ele uma vez oferecendo a si mesmo, porque a lei constitui o que? Sumos sacerdotes, homens fracos, mas a palavra do juramento posterior, que veio depois da lei, constitui quem? O Filho perfeito para sempre, pessoal. A gente fica com essa doutrina católica e brigando com a adventista, e a gente está correndo no mesmo erro, pessoal. Entendeu? Aqui tem mais ainda capítulo 8, mas aí o vídeo já está grande, né? Fica aí para o seu critério, para depois você se interessar. Ler. Fique comendo o que eu estou dizendo aqui não, como se fosse verdade absoluta. É necessário que nós venhamos estar cada dia examinando. Ora, Hebreus 8. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono. Qual sacerdote, gente? Arônico. Nem Moisés, pessoal. Ministro do que? Do santuário verdadeiro. O tabernáculo no qual quem fundou foi o Senhor, não foi o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifício, por isso era necessário que este também oferecesse. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdote que ofereçam sacrifício segundo a lei. Eu vou aqui pular, como eu disse, para que vocês depois se leiam. Mas agora, alcançou ele ministério tão mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Por que a gente não entende isso? Porque já está cauterizada a nossa mente. Porque repreendendo-os, diz o Senhor, eis que dias virão em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, não segundo alianças que fiz com seu pai no dia que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, como permanecer naquela minha aliança. Eu para eles atentei, diz o Senhor, porque esta é a aliança que depois daquele dia farei com eles, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Aí o povo está dizendo aqui, porque lei no hebraico é Torat, e essa carta aqui foi escrita em hebraico. Aí está falando, algumas pessoas dizem que vai escrever a lei de Moisés. Não, gente, porque agora, a partir de agora, conforme está escrito, se eu não me engano, acho que é 2 Pedro, capítulo 13, capítulo 1, eu não lembro agora se é o versículo 13, que diz que Deus nos concedeu o seu Espírito. E a partir do momento que nós passamos pelo processo de regeneração,
para Cristo ser formado em nós. E quem é Cristo? Cristo é a palavra. A esse caráter divino, que em grego é character. O que é character? Character é impressão, para que o caráter de Cristo seja imprimido em nós. A pessoa de Cristo, o modo de ser. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso que está dizendo aqui, imprimir a lei. Que lei é essa? É a lei de Moisés? Não, é Cristo, meus filhinhos, por quem eu sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. De modo que tal o quê? E não ensinará cada um seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de quê? Acabar. A lei e os profetas profetizaram até João. Versículo 9, capítulo 9. Depois, pessoal, leiam o capítulo 10, verso 1 a 4 e 1 ao 13, que eu não sei se vai ficar aqui não, porque está ficando já muito grande esse vídeo. Ora, também a primeira tinha ordenança de culto divino no santuário terrestre. Né? Versículo 11. Estou pulando para não ficar muito grande. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, a lei era apenas sombra, não a realidade. Sábado, comida, lua nova era sombra, não é a realidade é Cristo. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta realidade, não desta criação, não deste planeta, nem por sangue de bodes, mas pelo seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Versículo 15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Você entendeu? É por isso que ele, Jesus, é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, gente, ó, transgressão que havia debaixo do primeiro mandamento, está lá em Gálatas, todos aqueles que estão debaixo da lei estão sob maldição. Os que chamam recebem a promessa da vida eterna. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto se vive, né? Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, aqui ó, todos os mandamentos segundo a lei. Eu aconselho que você pause esse vídeo quando estiver assistindo aí no YouTube ou aqui mesmo no Face e leia Gálatas capítulo 3. Agora não que está ao vivo, mas depois, Gálatas capítulo 3. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e insopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo, este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo, todos os vasos do ministério, e quase todas as coisas segundo a lei se purifica com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era necessário que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem. As figuras, ou seja, as cópias das coisas que estão no céu, se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esses, porque Cristo não adentrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu. Gente, até isso é superior, mas a gente não entende.
para agora comparecer onde? Por nós perante a face de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 34. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Né? Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheiro. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, entendeu? Antigamente, de várias maneiras, de vários modos, Deus falou aos antepassados na instrumentalidade dos profetas. Porém, em relação a estes últimos dias, Deus falou-nos no Filho. Então, de outra maneira, é necessário padecer. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez para aniquilar o pecado, sacrifício de si mesmo, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Verso 10 para encerrar. Verso 10. Porque, tendo a lei sombra dos bens futuros e não imagem exata das coisas, porque Cristo é que é a imagem exata, eikon tu theou aorato, a reprodução física e substancial do Deus invisível. Aquilo que os olhos dos apóstolos viram, aquilo que os ouvidos deles ouviram e que as mãos dele apalparam. A verdade, a revelação que não está mais oculta. É o que Paulo diz, o mistério de Deus. O mistério de Deus é Cristo, gente. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que eles se chegam. De outra maneira, teriam que se oferecer, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez o ministrando, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Versículo 11 ao 13. Assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo. Por que isso aparece, gente? Porque, se eu não estiver enganado, quando Paulo escreveu essa carta, o autor escreveu essa carta, o santuário ainda, lá em Jerusalém, ainda estava de pé. Foi antes de Tito destruir. E assim, todo sacerdote aparece a cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecado. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Versículo 26 ao 29. Diz o quê? Porque aqui já faz aqui. Aqui já tá bom já. Amém, pessoal? O problema todo é que nós acabamos caindo no mesmo erro dos judeus. Sabe? Com essa tradição católica que nós temos. Leia Mateus capítulo 15 e Marcos capítulo 7. Para encerrar agora, Romanos capítulo 10 diz o que aqui? Irmãos, o bom desejo do meu coração e oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeita à justiça de Deus. Porque o quê? O fim da lei, a finalidade da lei, o objetivo da lei, o que a lei mirava,
porque ela nos serviu como aio. Gálatas capítulo 3 e capítulo 4. O objetivo da lei era o quê? Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por ela. Mas a justiça que é pela fé, assim diz: não digas em teu coração quem subirá, isto é, trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, tornar a trazer dentre os mortos. Mas o que diz a Escritura? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Ou seja, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que, diferente da lei, gente, diferente da lei, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Assim diz a Escritura: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença, nem judeu nem grego, porque é Senhor de todos. Versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui eu concluo o vídeo, mas aconselho que você leia Romanos 3, capítulo 3. Capítulo 2, a partir do versículo 15 até o capítulo 3. Amém, gente? Jesus, gente, é maior que Abraão. Abraão, vosso pai, alegrou por ver o meu dia. E ele viu e se alegrou. Não tem nem 50 anos e viste Abraão? Morreu Abraão, morreu os profetas. Quem pensas ser tu? E Jesus disse: olhe, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é maior do que tudo, pessoal. Vamos aguçar nossa mente. A graça de Deus manifestou-se salvadora para todos os homens, mas a gente prefere tradição, a gente prefere costume, a gente prefere o cristianismo ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. A gente prefere a tradição católica do que a verdade do evangelho. Tá bem? Deus em Cristo continue nos abençoando e tenha misericórdia de nós e que a gente nos dê um coração que permita o Espírito Santo resplandecer para que a luz do Evangelho de Cristo abra o nosso entendimento para compreender a largura e a profundidade do amor de Deus e venhamos renovar a nossa mentalidade. Amém? A paz.